Semana passada eu tive um privilégio. Estive numa igreja que completava 100 anos, e pela manhã. E à noite estive numa outra igreja que completava 10 anos. E hoje eu estou numa igreja que completa 110 anos. Então, Malbatã já teria escrito aí alguma coisa sobre o homem que calculava, não é? O homem que colecionava coincidências. Mas é interessante. Que bom estar aqui, que bom refletir sobre a palavra de Deus com vocês. Estava lendo o texto ali e permitam-me mudar um pouco o esquema da minha mensagem, mas fazer um preâmbulo que eu penso que é importante. O momento histórico daquele texto ali era um momento em que o povo de Israel, agora sob comando de Josué, não mais Moisés, caminhava para entrar na terra prometida e tomar posse. Havia uma coisa interessante na história. Muitos de nós pensamos que Moisés foi aquele grande líder de Deus e o papel dele foi conduzir o povo até a terra prometida. Mas Deus não permitiu, por uma razão. Na minha compreensão pessoal, e Eliezer, se eu estiver errado, depois você me conserta, ou conserta aí diante da igreja. Mas eu penso que o grande papel de Moisés não foi conduzir o povo, mas foi ser o amanuense de Deus. O povo poderia entrar na terra prometida com outro líder, mas o povo não poderia entrar na terra prometida sem o livro. Moisés foi o homem que Deus preparou na história para que ele pudesse redigir. Ele foi o secretário de Deus, o primeiro grande secretário de Deus. Ele anotou tudo aquilo que Deus queria dizer para o povo, e toda a base, primeira parte da base da revelação de Deus está lá no Pentateuco. Sem isso não haveria povo. Sem isso nós não estaríamos aqui. Ele foi o amanuense de Deus. Mas Josué agora, naquele momento, ele dirige o povo. Eu imagino a preocupação de Josué, que Moisés era o grande Moisés. Mas agora está o pupilo dele ali comandando o povo. Aquela igreja complicada, rebelde, Eliezer pastorear aquela igreja, pastorear no deserto. Moisés teve vontade de matar aquele povo uma opção de vezes. Mas agora o povo entra e vai tomar posse da terra prometida. Por que eu estou fazendo esse discurso? Porque há uma distinção entre santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês, e o nosso momento hoje, quando nós poderíamos dizer, a gente precisa se santificar, porque o Senhor, ao longo de toda a história, já tem feito maravilhas no nosso meio, e vai fazer mais ainda. Mas há uma razão superlativa. Se vocês pegarem lá o capítulo 3, vocês vão verificar que os sacerdotes e os levitas iam carregando a arca. E permitam-me uma voltinha. Se você tem a sua Bíblia na mão, abra lá em Êxodo 25. Êxodo capítulo 25. Nesse capítulo você tem a descrição da arca. E esse capítulo é fundamental. Eu quero fazer um confronto e uma comparação desse momento com o momento que nós vivenciamos. Você tem ali do verso 10 a determinação, faça uma arca, e Deus dá todo o modelo da arca. E no verso 17 a gente começa, eu gostaria de ler esse pequeno trecho aqui. Faça também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Faça 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade.
Faça os querubins nas duas extremidades, de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Eles estarão de frente um para o outro, olhando para o propiciatório. Põe o propiciatório em cima da arca, e dentro dela coloque o testemunho que eu te darei. Ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Há algum arquiteto aqui presente? A arquitetura da tem? A arquitetura da arca é um negócio impressionante. Uma caixa, uma tampa, que é o propiciatório, os dois querubins sobre o propiciatório, numa única peça fundida com o propiciatório, cobrindo, e Deus então faz uma colocação ali. Moisés, eu só falarei com vocês em um lugar. Eu falarei com vocês, verso 22, ali eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar. Imagine você um eixo, os dois propiciatórios com as asas tocando. Sobre o propiciatório, os dois querubins, perdão, propiciatório aqui. Abaixo o testemunho de Deus, as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Simbolizando três elementos interessantes. A verdade de Deus nas tábuas, na vara de Arão a direção de Deus e no maná a provisão de Deus. Essa é a base. O propiciatório é o lugar da graça. Os querubins é o espaço da glória. Imagine você descendo uma vertical. Dos dois querubins passando pelo propiciatório. Abaixo a verdade, acima a glória, no meio a graça. Deus estabelece aqui uma lei. A graça dele só pode ser manifesta sobre a verdade e onde a glória dele é satisfeita. Essa é a regra de Deus. Isso espelha a santidade de Deus. Isso determina a necessidade da nossa santificação ou da nossa santidade. A arca era o símbolo da presença de Deus e dessa forma de Deus agir em toda a história. Valeu para o povo judeu, vale para nós. Glória, graça, verdade. Mas há um segundo fato que eu queria colocar para chegar na questão da santificação e da santidade. Um dos evangelistas, ele faz uma colocação muito interessante. Ele narra que quando Jesus morre na cruz, há um fenômeno interessante que ocorre no templo. Se lembram? O véu do templo se rasga de alto a baixo. Normalmente, os estudiosos têm interpretado esse fato com uma expressão: agora todos nós temos acesso ao Santo dos Santos, porque esse véu era a grande cortina que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Mas um autor chamou atenção para um fato interessante. E permitam, não é brincadeira, mas é a realidade. Ele chama atenção para um fato. Quando a cortina é rasgada, Deus saiu do templo.
E a gente podia até pensar, Deus é inteligente. Ele saiu porque ele sabia que no ano 70 ele ia arrebentar com tudo. Ele não vou ficar aqui dentro. Mas a ideia do templo pode ser uma ideia de conter Deus. Ele sai do templo, mas ele sai para onde? Ele sai para uma nova noção de templo. E somos cada um de nós aqui. Agora ele mora aqui. Essa implicação, se você for lá no Jeremias, no início, eu acho que é capítulo 2 ou 3, perdoe-me a memória do velho, que ela é ruim, mas diz que, com relação à arca, não se fará outra, nem se lembrarão dela. Eu acho que é o capítulo 3 de Jeremias. Depois confere para mim, Eliezer. Por quê? Nunca mais haverá necessidade da arca. Porque a arca, com seus princípios, agora está no outro santo dos santos, que é a vida de cada um de nós aqui nessa noite. Você compreende a beleza, mas você compreende também as implicações disso e a responsabilidade de cada um de nós? Por essa razão, eu queria propor para vocês um texto sobre... Eu conheço crentes que estão desde o nascimento espiritual deles buscando a santificação e nunca se santificaram. Conheço muitos. Mas eu conheço gente que teve uma experiência com Cristo e tem uma vida santa. Eu conheço gente que dá vontade de ficar do lado dela só para pegar a santidade. É bom ficar do lado dela. Você conhece gente assim? Ficar do lado, você é abençoado. Então eu queria chamar a sua atenção, com essa construção toda, está registrado? Entendeu o mecanismo? Então o problema é mais complexo, mas a riqueza também é maior. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Vou começar com um verso e depois eu trabalho no contexto com vocês. Eu quero reafirmar que eu nunca aprendi a pregar, Eliezer. Eu gosto de estudar a Bíblia, entende? Mas, olha lá. Portanto, meus amados irmãos, tendo tais promessas, capítulo 7, verso 1, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto a da carne como a do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Você percebe aqui a forma que Paulo usa para colocar? Eu confesso a vocês que eu fiquei espantado analisando esse texto. Primeiro, ele não fala de tornarmos-nos santos, mas ele usa uma categoria que em princípio seria absoluta, que é a santidade. Aperfeiçoe a sua santidade. É diferente. É diferente. E eu confesso a vocês que o que me espanta mais nessa declaração paulina, quando ele exorta os crentes de Corinto, não a serem santos, nem a buscarem, nem santifiquem-se, mas olha, aperfeiçoem a santidade de vocês. E por que eu me espanto com isso aí? Observe você. Se você quiser pegar a história da igreja de Corinto, você tem lá no livro de Atos, capítulo 18. Você tem a história. Paulo passa em Corinto 18 meses. Em 18 meses ele planta a igreja. E a história é interessante. Paulo, como sempre, começava na sinagoga, ele era chutado da sinagoga, ia para a rua, mas ali em Corinto parece que ele tem uma vingança miserável dos judeus, dos patrícios dele, porque ele planta a igreja do lado da sinagoga.
só de pirraça. Por quê? Havia um camarada que não era judeu e que morava do lado da sinagoga, e esse camarada se converte. Ele diz: vou plantar uma igreja aqui. Vocês já imaginaram a confusão? Mas a confusão foi atenuada por uma razão interessante. Quem é um dos primeiros convertidos depois? É o chefe da sinagoga. É Crispo. E a igreja começa. E essa é a única cidade onde Paulo recebe, é uma cidade moralmente deplorável. Mas nessa cidade, Paulo recebe uma palavra de Deus, uma revelação de Deus muito interessante. Quando Deus diz para ele: olha, não tema, que eu tenho muita gente, muito povo nessa cidade. Eu tenho muita gente aqui. Então a ideia que Lucas me passa com essa revelação de Deus é a seguinte: a igreja de Corinto era uma igreja grande. Haviam muitas pessoas que foram convertidas. Deus diz para Paulo: fale e não te cales. Isso virou até música evangélica, né? Então, é uma igreja grande, mas essa igreja era um problema. Essa igreja aqui era uma igreja que teve tanta confusão moral. Gente, o primeiro problema levantado, e vocês sabem que a primeira carta aos Coríntios, na realidade, é a segunda carta, que a primeira se perdeu. A primeira é a segunda, e a segunda carta deveria ser a terceira. Mas só uma sumiu e duas ficaram. A gente tem essas duas aqui. Mas pela primeira carta, a gente sabe que o padrão moral da igreja de Corinto era uma droga, me desculpem. O camarada se envolvia com gente da família dele. Mas é nessa cidade que Paulo conhece Áquila e Priscila, e apesar dos pecados dessa igreja, que eram terríveis, imoralidade, orgulho, briga entre os irmãos, irmãos brigavam e iam para a justiça contra um outro, e Paulo tem que escrever: espera aí, além de ter problema e ter briga, Paulo diz: será que não tem nenhum sábio no meio de vocês que possa ajudar a julgar os problemas, a resolver as questões entre vocês? Faltava um sábio lá dentro. Essa igreja era interessante, porque é uma igreja que alegava ter os dons espirituais, falavam em línguas e se manifestavam e profetizavam, mas chegava na hora da ceia, o pessoal transformava a ceia num grande jantar, e gente passava fome. Que igreja terrível, que igreja esquisita. Mas olha, é interessante, para essa igreja, aparentemente calamitosa, Paulo faz uma outra declaração. Por favor, volte lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6. Volte lá, eu queria ler um trechinho aqui, o verso 9, começando do verso 9. Paulo, depois de tratar de alguns problemas, olha o que ele declara para essa igreja: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês foram assim, mas vocês foram, ele coloca aqui uma tríade: vocês foram lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo chama os caras dessa igreja de santificados. Se você pegar o primeiro capítulo da primeira carta, ele vai usar uma expressão, e é até uma tradução de Nelson Darby do inglês. Nelson Darby parece que resolve o problema, porque ele chama essa turma de santo. Mas
Na realidade, Darby faz uma tradução brilhante quando ele diz o seguinte: eles são santos por uma razão, santos pelo chamamento. Lavados, santificados, justificados. Meu querido irmão, a grande questão aqui presente é a seguinte: é Deus quem nos torna santos. É a ação do Espírito que um dia nos encontrou e nos trouxe. É a ação do Espírito que um dia opera na nossa vida. Deus declara que a obra de santificação é dele na nossa vida. O meu trabalho é não atrapalhá-lo, só esse. Mas ele faz a obra. Eu não quero me alongar muito hoje, mas eu queria jogar algumas ideias sobre você. Há uma tragédia na igreja. Há uma tragédia presente hoje. É uma tragédia que há muita gente que pensa que a salvação é o limite. A salvação é o ponto de partida. Quando Deus te encontra, quando o Espírito age na sua vida, quando Deus é Ele que, como o próprio Paulo diz lá no capítulo 5, verso 14, de 2 Coríntios mesmo, o amor de Cristo nos constrange. Você não levantou a mão para Deus, foi Ele que se aproximou de você, foi Ele que trabalhou na sua vida. Não há mérito nenhum no seu braço levantado. O único problema é que talvez alguém possa sentir o cheiro do seu sovaco, nada além disso. Mas o mérito é dele que agiu na sua vida e que convenceu, porque é o Espírito que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo. Bendito seja Deus pelo Espírito dele. É esse Espírito que nos assiste na nossa fraqueza, que opera em nós porque não sabemos nem orar como convém, a gente nem sabe pedir o que deve pedir, mas Deus propiciou o Espírito para que agisse na nossa vida e que intercedesse conosco e por nós. Ah, meu irmão, eu penso que um dos grandes problemas dessa tragédia da igreja é que nós não compreendemos o que é vida cristã. Eu quero solenemente declarar a você o seguinte: se o seu encontro com Cristo foi verdadeiro, começou com arrependimento, a entrega real da sua vida, do seu coração a Ele, você, por decreto dele, foi declarado santo. Isso é uma bênção, mas isso me imputa uma responsabilidade. Compreende? Somos santos. E é interessante, se a gente compreende isso, a nossa vida cristã é uma vida diferente. Nós nunca estaremos contentes com aquilo que somos. Nós desejaremos sempre mais de Deus. E desejaremos sempre estar muito perto dele, conhecê-lo mais, aprender mais dele. Ainda que muitos de nós tenhamos um leve traço de santidade. Neander, você não está dizendo heresia? Se Cristo um dia me encontrou, o mérito é dele. Se quem me convenceu do meu pecado foi o Espírito, se eu testemunhei da minha fé por um decreto de Deus, eu sou santo. Mas essa declaração é o início da minha caminhada em santidade. Aí que começa o meu desafio. Pode parecer uma tautologia, mas Deus não santifica não santos. Ele só opera na vida de santos. Compreende?
Eu conheço muita gente com capa de santidade, mas são pessoas que nunca tiveram uma experiência real com Cristo. Vivem na aba dos outros santos. Elas têm uma capa de santidade. Então eu queria caminhar para esgotar. Convido você a mais um trecho da palavra. O pastor Eliezer aqui mencionou Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Aí você vai entender por que Paulo escreveu. Para que a nossa santidade fosse aperfeiçoada. Ela precisa ser aperfeiçoada. Ela deverá ser aperfeiçoada. Lá no capítulo 10, por favor, verso 1 até o verso 10. Portanto, também nós, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual é essa carreira? Ele vai chegar a elucidá-la no final do trecho. Olha só. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sob correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de quê? Da sua santidade. Lutero tinha um pouco de razão quando disse que na encarnação Deus enlouqueceu. Mas eu acho que Lutero não disse tudo. Deus é mais louco ainda, porque Ele deseja nos tornar, a cada um de nós aqui, plenamente participantes da santidade dEle. Você entende a profundidade e a riqueza disso? Deus compartilha da sua própria essência conosco. Por conta de tudo aquilo que foi perdido lá no Éden, pelo nosso pecado, pelo pecado original, Deus agora deseja recompor tudo aquilo. E tudo aquilo que Deus deseja recompor, nada mais, nada menos é do que a santidade plena dEle. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, a vida cristã não é nada mais, nada menos do que uma caminhada para a santidade. Santidade absoluta. Há um equívoco de muitos de nós. Muitos de nós pensamos que por um passe de mágica, por um milagre celestial, na apresentação, nós fomos remidos pelo sangue de Jesus, e na apresentação lá no céu, todos os nossos defeitos serão corrigidos lá. Mas a ideia bíblica e a ideia de Deus não é essa. A ideia de Deus é que nessa vida Ele vá nos disciplinando para que a santidade dEle se manifeste
com características absolutas em cada um de nós. É nessa vida. Dr. John Stott, ele tem uma expressão, ele tira um texto lá de Romanos 8, quando nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Ele diz, esse é o propósito eterno de Deus. Mas aqui em Coríntios, capítulo 3, ele faz uma colocação muito interessante. Por favor, abra lá, me desculpe aqui o uso tão forte de 2 Coríntios, capítulo 3. Abra lá no finalzinho do capítulo. Olha só, no final, verso de número 18. Permitam-me recuar um pouco mais. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Esse não é um processo que vai acontecer no céu, esse é um processo que acontece aqui na terra. O Dr. Stott chama esse episódio aqui, ou esse processo, de o projeto histórico de Deus. Através da disciplina dele, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Meu irmão, não é precioso e gostoso quando nós vamos ao longo da nossa jornada aqui na terra, vencendo as nossas fraquezas, os nossos pecados, os nossos problemas e as nossas mazelas? Isso não é precioso? Quando você se vê livre e agora independente de certo tipo de coisas que angustiavam tanto a nossa vida, isso não é maravilhoso? Isso acontece aqui. Não haverá um milagre lá na sua entrada na glória, onde tudo fica... Não, é aqui. É aqui que Deus faz a obra, meu irmão. Dói às vezes. Deus às vezes mexe com a gente naquilo que a gente mais gostava. Deus às vezes nos afronta, mas Ele é Pai. Ele ama. Ele disciplina porque ama. E é nessa disciplina, ou por essa disciplina, que nós vamos nos tornando participantes da santidade dele. Ele nos declarou santos quando nós fomos lavados do pecado. Mas Ele não está contente com aquele momento. Ele deseja mais de cada um de nós. Ele deseja mais de você, Ele deseja mais de mim. Ele deseja que a gente chegue àquele ponto, quando as pessoas percebam santidade em nós, não pela mera aparência, mas por alguma coisa muito mais profunda, que é exalada do nosso caráter. Minha irmã e meu irmão, vamos voltar lá para 2 Coríntios 7. Tendo, pois, tais promessas. Paulo começa assim esse pequeno trecho. Quais são essas promessas? Meu irmão, é um direito nosso a gente reivindicar as promessas de Deus para nós. Mas me parece que quando Deus formula promessas para nós, Ele também estabelece reivindicações dele a nosso respeito. O que Ele deseja de mim e de você? Nós queremos o cumprimento das promessas na nossa vida, mas Ele deseja que a nossa vida seja efetivamente o cumprimento dessas promessas. Olha lá, volte um pouquinho no capítulo 6, começando lá do verso 14, capítulo 6, verso 14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes,
Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, como Ele próprio disse. Você consegue ver a conexão quando Ele sai do templo? Agora está aqui o santuário. Nós não estamos no santuário, nós somos o santuário. A gente está num prédio bonitinho, aliás, ficou muito bacaninha, mas o santuário não é esse, o santuário somos nós. Então, nós somos o santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Habitarei e andarei no meio deles. Meu irmão, Salmo 77, verso 13, o salmista, que é Asaf, ele faz uma declaração muito profunda. Ele diz: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Irmão, se Ele prometeu que andaria conosco, só um caminho para você é de santidade. Só um caminho para mim é de santidade. Não tem alternativa. Você não pode postergar para amanhã. Amanhã eu conserto alguma coisa. Não, é hoje. Não é para amanhã, não é para depois de amanhã. Não adianta você ficar fazendo votos. Senhor, se o Senhor me der isso, agora eu vou me santificar. Não. Esse é um requerimento básico. E se você quer que Deus ande contigo, só há uma fórmula: santidade. A presença dEle te enche de santidade. Ande com Ele. Habitarei e andarei. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. A santidade é esse requisito. A promessa de Deus nos leva a isso. E baseados nessa promessa, nós podemos tomar posse. Por 8 vezes, ao longo da Escritura, 8 vezes, Deus declarou que é Ele quem nos santifica. Isso começa na conversão. E é por essa razão, a última vez que isso está no texto bíblico é quando Jesus, na oração sacerdotal, no verso 19, lá em João 17, ele fala: Senhor, a favor deles eu me santifico, para que essa santidade seja uma realidade permanente em cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, eu creio que a igreja, ela está vivendo um tempo muito interessante. Em 2010, o Betel ajudou um pesquisador americano a estabelecer uma pesquisa muito interessante sobre os presídios brasileiros. Ajudamos, participamos, isso virou um documentário global, mas ele voltou aí há 1 ano e meio atrás para nos procurar e disse: vocês poderiam me ajudar a fazer uma nova pesquisa? E a pesquisa que eles estão fazendo é sobre o crescimento, sobre as mega igrejas do Sul. E nós estamos ajudando nessa pesquisa no Brasil. Há igrejas que crescem muito, mas há igrejas que estão crescendo de uma maneira. Conversava ontem com um pastor de uma cidade no interior do Brasil, e uma dessas igrejas que crescem muito, a igreja abre uma filial numa dada cidade
Se não há resposta, eles fecham a filial. Que igreja é essa? Que crescimento é esse? Que forma de evangelho é esse que está sendo pregado? Sem cruz não há conversão. Sem cruz não há igreja. Sem cruz não há vida cristã. Diz um autor que a cruz é a chave hermenêutica que nos permite entender toda a realidade, inclusive a nossa vida. Mas tem igreja crescendo. Mas eu penso que hoje a gente está diante de um grande desafio. O problema não é o tamanho da igreja, o problema é a santidade dela. Paulo, com 2 ou 3 pessoas, evangelizou a Acaia inteira. Paulo, com pouca gente, evangelizou toda a província da Ásia, quando ele esteve em Éfeso. Em 2 anos, ele evangelizou um monte de gente. Ele não tinha televisão, não tinha nada, mas havia santidade. O grande desafio nosso hoje é esse. Há uma obra interessante circulando aí, está disponível, foi escrita por um antropólogo baiano, O Povo de Deus. É uma obra muito interessante. Foi prefaciada por Caetano Veloso, por uma razão, porque as empregadas dele são crentes e testemunharam dentro da casa dele, testemunharam santidade. Esse livro é interessante, é um olhar de fora sobre nós. O autor, que não é um cristão, descobriu santos, descobriu santidade. Mas a gente precisa de mais santidade no nosso meio, para que Deus faça a obra. 110 anos de vocês, que a grande marca de vocês nessa jornada seja: Senhor, nós queremos essa vida de santidade. Senhor, compartilha conosco das tuas santidades. É o que nós mais anelamos no nosso coração. Esse é o nosso desejo. Que Deus abençoe vocês.